E hoje o Manda Brigadeiro faz uma conexão direta com Nova York. Nosso entrevistado é o publicitário PJ Pereira, que sempre teve o sonho de mudar do Brasil, mas foi depois de um sequestro relâmpago que ele colocou esse plano em ação. O PJ se mudou para os Estados Unidos, fundou a própria agência, lançou 4 romances e é super reconhecido internacionalmente. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. PJ, muito obrigada por participar do programa, bem-vindo. Obrigado a você, é uma honra. PJ, como eu citei na abertura, você decidiu mudar do Brasil depois de sofrer um sequestro relâmpago. Sim. Como é fazer essa mudança com essa pressão? Quer dizer, sair do teu próprio país por causa da violência. Aqui no programa, algumas pessoas relatam muito assim, porque eu queria uma nova oportunidade de trabalho, porque eu fui estudar e me apaixonei pela cidade, o que é muito diferente de você sair com esse trauma, né? Como é que foi essa situação para você? Trauma é uma boa maneira de descrever isso. Quando aconteceu, foi numa época muito ruim, eu morava em São Paulo, uma época muito ruim da violência lá. Eu lembro que eu tinha uma agência lá em São Paulo na época, e a gente tinha exatamente 100 funcionários. Em 6 meses, quando eu sofri esse sequestro relâmpago, em 6 meses, 20 pessoas dessa empresa tiveram uma arma apontada. Duas levaram tiro. Sabe, foi uma época muito ruim e isso balançou muito a gente. Eu lembro, eu e a minha mulher, a gente conversou e a gente decidiu que ia tentar ver se passava o trauma, mas 2 anos depois, a gente ainda, toda vez que estava dirigindo, que a gente estava no carro, né, e juntos, toda vez que passava alguém pelo retrovisor, uma sombra no retrovisor, dava uma sensação de pânico. Eu falei assim, olha, não dá para viver assim, não dá para querer ter filho num ambiente desse. A pressão psicológica e emocional era muito grande. Eu falei, está na hora de mudar. E aí um amigo nosso mudou da Dinamarca para Nova York e a gente começou a considerar mais seriamente, foi conversando e acabou rolando. Uhum. Isso foi o impulso de mudar. E aí depois disso, a gente está há 15 anos aqui. Uhum. E você vai se apaixonando pela cidade também, aí vem o outro lado, vem o lado bom, você vai apaixonando pela cidade, apaixonando pelo país, apaixonando pelo mercado, se sentindo confortável, e vai ficando, e pronto. Eu passei quase 15 anos na Califórnia, adorei morar lá. Quando eu estava me sentindo confortável de novo, mudei aqui para a Costa Leste, o que mostra que parte disso era o trauma, mas parte também é a vontade de se sentir desconfortável. Eu acho que eu descobri ao longo dessas múltiplas mudanças do Rio para São Paulo, de São Paulo para a Califórnia, da Califórnia para a região da Costa Leste, que eu trabalho em Nova York. Eu trabalhava antes da pandemia em Nova York, mas eu moro na fronteira entre Nova York e Connecticut, em Greenwich. Mas nessa época eu descobri que eu gosto de me sentir um forasteiro, né? Eu gosto da ideia de sentir que eu não sou parte da comunidade ali, porque me dá um olhar diferente sobre as coisas. Uhum. Quando você mudou, você lembra quais foram as principais dificuldades que você teve? Você já falava inglês bem? Círculo de amigos, o trabalho na agência? Eu imagino que uma agência tem um ritmo diferente da agência que você tinha em São Paulo. Como é que foi? Tem diferenças pequenas e grandes e algumas coisas que deu para resolver rápido, né? A questão do ritmo de trabalho foi um impacto, mas não foi necessariamente a dificuldade, foi só um choque, porque na Califórnia eles têm em São Francisco em particular, eles têm um estilo de vida muito mais saudável do que o que eu tinha em São Paulo. Trabalhar longas horas, trabalhar 12 horas por dia é considerado uma coisa feia. Então eu tive que me adaptar, porque eu cheguei lá e não tinha como eu convencer as pessoas a trabalharem como eu trabalhava em São Paulo. Uhum. Eu achava ruim, achava preguiçoso, e aí depois eu fui me acostumando e descobri que eu trabalho melhor também quando eu trabalho menos. Então foi um processo evolutivo. Foi bom. Foi um impacto que primeiro foi um choque, depois eu ajustei.
Uhum. Os amigos foi mais fácil do que eu imaginava, porque, como eu fui, graças a Deus, fui numa posição de relativo controle dentro do lugar onde eu estava, eu pude trazer muita gente de confiança. E eu trouxe alguns brasileiros com quem eu trabalhava fazia 10 anos. Então, há Uhum. muito tempo. Então, é, veio uma. Eu fiz um grupo de amigos que eu mesmo trouxe. Sei. Né? Então, Foi deu para esperto, né? eu dei uma falsificada no círculo de amigos ali, eu forcei a barra para trazer os amigos. O que fez a maior diferença para mim, especialmente no primeiro ano, foi a língua. Uhum. Quando eu morava no Brasil, eu estudei inglês desde pequeno, sempre tive inglês na escola, fiz curso de inglês que eu terminei, me graduei, me formei, fiz mais 4 anos de para não parar, de cursos de extensão, fiz aula particular. Então, eu cheguei aqui achando que eu falava tudo. Sim. Primeiro dia, eu lembro que no primeiro dia de trabalho, eu cheguei aqui, minha primeira reunião era eu com uma menina de Nova York, um cara da Irlanda e um cara da Escócia. E... Nossa! Eu falei assim, que não vai dar certo. Quando É. o sujeito virou para mim e perguntou assim, onde é o seu Royce? Royce Will Love? A House, mas demorou uma hora para entender o que ele estava falando. Não vai dar certo. Eu voltava todo dia por um ano com dor de cabeça para casa por dificuldade só de prestar atenção É. no que as pessoas falam. E eu não escuto de um ouvido, então eu me acostumei a ler lábio quando eu converso. Tem uma série de dificuldades extras. Então, a coisa da língua foi muito mais complicada do que deveria ter sido também. Então, foi barra pesada. Quando você pensa numa língua onde você não é fluente, a língua é o recurso que o seu cérebro usa para raciocinar também. O seu cérebro raciocina em linguagem. Se você raciocina numa língua que você não é fluente, você fica burro. Então, eu passei 6 meses burro. Eu não conseguia pensar, Sim. porque o impulso de raciocínio não chegava lá. E aí eu comecei a pensar, às vezes eu começava um raciocínio em inglês, eu tinha que parar, pensar em português, aí voltar a traduzir, fazer, era uma enrolação. Hoje eu penso em inglês mais naturalmente, se eu começo um raciocínio, ele tende a ser em inglês, mas dá para fazer os dois. O que eu acho engraçado é que eu chego como eu trabalho na área criativa, Sim. Não é o raciocínio me leva a lugares diferentes, não necessariamente certo ou errado, mas lugares diferentes se eu penso em inglês ou em português. Então, se eu pego o mesmo problema e tento resolver ele em português ou resolver em inglês, eles são completamente diferentes. PJ, e como foi abrir uma agência? Quer dizer, essa segurança de ser o dono da agência, ter essa autoridade com os seus funcionários, como foi essa experiência? É um processo interessante, assim, ajuda você a enxergar o mundo com uma outra visão, mais do que o lado de business só, né? Quando eu sabia que eu ia montar um negócio aqui, eu já tinha minha agência no Brasil, eu sabia que esse era o meu jeito de trabalhar, que eu devo ter algum problema com a autoridade, então eu preciso ser meu próprio chefe, não tem jeito. Então, eu sabia disso, mas eu sabia também, logo de cara, eu percebi, olha, eu preciso desenvolver uma musculatura local antes de ter meu próprio negócio, eu preciso ter um sócio americano que entenda, conheça as pessoas e que consiga perceber quando eu estou prestes a fazer uma bobagem por questões de cultura de negócio local. Demorou 3 anos para encontrar esse sócio, que, por ironia, foi uma pessoa que começou no mesmo trabalho que eu, uma semana antes de eu ter começado, e que, quando a gente foi apresentar, a gente se odiou. Eu falei assim, esse cara é o cara que vai tentar me dar ordem, ele também pensou a mesma coisa, a gente ficou 2 alfa lá, tentando, sabe, rosnando para o outro, até que a gente teve que trabalhar junto e descobriu que funcionava super bem, e aí foi ótimo. Aí, 3 anos depois, abrimos uma agência junto e estamos há 14 anos trabalhando junto agora. Há 15 anos trabalhando juntos, né? Então, essa foi a maior dificuldade, foi ter a segurança de que eu tinha o sócio certo.
Agora, uma coisa que aconteceu que foi muito interessante hoje é um dos assuntos mais importantes da nossa geração, das discussões, não só pelo volume, mas pela consciência que está sendo criada, a ideia do privilégio, né? O privilégio de ser homem, o privilégio de ser branco, o privilégio de ser primeiro mundo, os privilégios que a gente não percebe, que uma das coisas do privilégio é que você não tem a condição, você não percebe o que é normal, o que não é normal para os outros e que é normal para você, porque para você é normal. Sim. O fato de, para mim, ter virado imigrante e depois ter virado dono de empresa foi um processo interessante de perder um privilégio e reganhar. Porque eu nasci e fui criado com todos os privilégios de ser branco, ser homem branco, né? Quando eu mudei, na minha cabeça, eu era um homem branco, mas eu passei a ser um latino. As pessoas aqui me tratavam como outro tipo. Você é exótico. Quando eles queriam tratar bem, eu era exótico. Quando eles queriam tratar mal, eles falaram assim, você tem que se provar aqui primeiro antes de cantar de galo. E aí eu passei a sofrer um monte de agressões escondidas ao longo do dia, ao longo da vida. Eu pensei, não, quero ver se você é bom o suficiente. Teve gente que disse isso para mim, olha, você é bom no Brasil, você tem essa reputação internacional, você trabalhava lá, você é bom para brasileiro. Quero ver agora que você está aqui, você vai ter que se provar todo de novo, você está começando de novo, meu amigo. Isso assim, no ano que eu cheguei aqui no ano que eu era presidente do júri no Festival de Cannes, que é o evento mais importante da publicidade no mundo. Então, eu tinha, naquele ano, a posição de maior destaque do mercado. Naquele ano, uma pessoa de segundo escalão, que trabalhava junto comigo, um colega de trabalho, falou assim, olha, você disse exatamente isso. Você aqui está chegando, você é muito bom para um brasileiro. Agora eu quero saber, você vai ter que se provar aqui de novo. Então, teve essa questão da adaptação para perder o privilégio branco, e eu comecei a perceber que, não, aqui eu não sou considerado branco, aqui eu não sou considerado local, americano, tem um monte de coisa. Quando eu montei a agência, a situação de poder me deu a branquidão de novo. Sim. É muito engraçado, porque aqui, quando eu virei dono, só de estar numa posição de poder, as pessoas começaram a me tratar diretamente, falar comigo como branco, não como latino, que eles consideram coisas separadas, né? Assim, ao mesmo tempo que quando eu fui entrar para uma academia de jiu-jitsu aqui outro dia, o professor americano falou assim, e como é que você se sente com um branco te dando aula? Né? Então, assim, existe essa distinção, claro, eu não sou branco. Fora do ambiente de trabalho, eles não me veem como branco. Né? Vem como latino. Eu fui comprar um carro bacaninho uma vez, o cara veio me perguntar o que eu fazia no Brasil, se eu vendia droga. Tá? E aí, mas quando chegou no trabalho, era uma coisa mais disfarçada, só que quando eu virei dono da empresa, eu fui fazer um trabalho, a gente está fazendo um trabalho com um júri num festival aqui, que a gente montou um júri bastante diverso, e eu comentei com uma colega de trabalho, e falei assim, olha, só tem, nesse júri de 30 pessoas, só tem 3 homens brancos. Aí ela virou para mim e falou assim, você sabe que você é branco, né? Aí eu falei, eu acho que eu sei, mas eu não sei se eu conto como branco. Eu falei, claro que você conta como branco. Aí eu falei assim, eu conto como branco quando eu estou sentado nessa cadeira, quando eu tenho o meu crachá da agência, talvez eu conte como branco. Quando eu saio, quando eu estou na rua, não. O meu filho fala assim, não, porque isso é coisa, os brancos daqui que fazem essas coisas. A gente não. Porque você acha que eles te tratam só como um latino? Existe quando a gente chegou aqui no ano seguinte, no ano que estava rolando o censo, né? Aí veio bater uma mulher na nossa porta, tocou a campainha, aí ele faz a pergunta, ela diz assim, vem cá, o que você considera em termos de etnia? Você é branco, é negro, é latino, é asiático? Eu falei, branco, né? Ela fez... Ela riu. Aí eu falei, por que ela riu? Eu falei, não, se você se considera branco, tudo bem, eu ponho branco aqui.
E essa é uma coisa que é interessante para mim, porque o ser branco ou não ser branco tem muitas nuances, e é como eu comecei a entender o privilégio de uma outra maneira, né? Que o privilégio branco, por exemplo, assim como o privilégio de homem, não é uma coisa uma linha tão clara. Privilégio você. Eu tinha uma série de privilégios que eu não percebia quando eu estava vivendo só com eles. Eu passei a perceber claramente quando eu perdi, e eu ganhei eles de novo quando eu passei a eu subir na escala de poder. O que é muito interessante, que o privilégio branco é associado com o seu poder também. Quer ver uma coisa? Quando eu mudei para cá, eu comprei para poder. Eu não tinha crédito, tá? Porque você não tem crédito se você nunca deveu dinheiro. Então, eu não podia ter cartão de crédito, eu não podia fazer financiamento de nada. Então, eu só consegui comprar um carro quando eu pude botar uma grana, assim, 70% do carro à vista. Eu tinha juntado dinheiro no Brasil, então eu podia comprar o carro, podia comprar o carro inteiro à vista, mas eu comprei 70% à vista para poder fazer o financiamento pequeno que eles deixaram, e aí com esse financiamento eu ia construindo o meu crédito para poder comprar a casa depois. Beleza, fiz isso, tudo bem, aí, assim, eu comprei um carrinho que não era nada demais. Mais ou menos uma vez por mês a polícia me parava. E eu falava, tá bom, tô parando, porque, sei lá, devo ter andado muito rápido, cortei errado, sei lá o quê. Passou um tempo, montei meu crédito, comprei um carro mais legal, tudo bem, nunca mais me pararam. Então, assim, eu de carro de gente normal sou latino, eu de carro chique sou branco. Sim. Eu, sendo funcionário, sou latino. Eu, sendo dono, sou branco. Então, a minha situação, a minha posição na escala de privilégios, ela muda de acordo com o poder. O que já é um privilégio, eu tenho a chance de andar para cima. Tem muita gente que não tem, porque não tem como escapar. Ô, PJ, eu li na Campaign, o PJ escreveu um artigo na Campaign, que é uma revista de publicidade, né, sobre publicidade, justamente sobre esse assunto, que foi um dos motivos também que eu resolvi fazer a nossa entrevista, porque eu acho que essa condição de imigrante é um assunto super interessante aqui para o podcast. E você no artigo estava falando sobre a eleição da Kamala, né? Que isso fez você pensar mais sobre essa nossa condição, né? Quando a gente muda de país e as oportunidades e o que representa ser um imigrante num outro país, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que engraçado que eu estava trabalhando numa campanha de imigração com o Ad Council aqui, para promover uma relação mais dócil dos americanos com os imigrantes, especialmente o americano do meio do país, que estava sendo levado a uma visão mais antagonista com quem é imigrante. E, apesar de estar trabalhando nisso, eu não me via como quem estava sofrendo, como quem era parte desse problema. Quem parte do problema, que estava vivendo isso ou quem estava influenciando, eu me via como, eu sou um imigrante que consegue se esconder, então tudo bem, eu vou tentar blend in e me misturar com o resto o máximo possível, vou tentar me livrar do meu sotaque o máximo possível, vou tentar me vestir como um local o máximo possível para não ter que lidar com isso. Uhum. E aí você vai fingindo que isso é possível, né? E aí, quando teve a eleição e a Kamala foi eleita vice-presidente, ela chegou no primeiro discurso dela, ela fez um discurso super bonito, falando sobre ela ser negra, sobre ela ser descendente de asiáticos e de jamaicanos e filha de imigrantes. E ela falou com tanto orgulho de ser uma imigrante, uma primeira geração de americanos, que eu lembro, eu
fiquei super emocionado e passei muito tempo assim, meio catatônico pensando no assunto, porque assim, olha, enquanto eu tentava me misturar com o povo e tentava fazer com que as pessoas não notassem que eu era imigrante para não ter que sofrer os passos para trás que isso me trazia, tinha uma mulher, filha de imigrantes, que estava lá assim, levando a bandeira da imigrância dela mesma com super orgulho. E aí eu me dei conta de como, para mim, tá vendo aquela mulher no palco era importante, porque, olha, não sou eu, mas talvez o meu filho possa ser, ou talvez a minha filhada possa ser, sabe? Possa ser igual a ela, que é a primeira geração mulher brasileira. E aí eu me dei conta como a gente, como o meu papel como imigrante, a minha função como imigrante estava sendo mal desempenhada e como eu estava fugindo da minha responsabilidade. Por conforto, eu evitava o assunto, não só evitava o assunto, como evitava o rótulo. Sim. E isso pode ser que seja mais confortável para mim, mas é um desserviço monumental para a comunidade de imigrantes e para a comunidade como um todo, porque a partir do momento que imigrantes com relativo sucesso na sua profissão começam a despontar, como na hora que um imigrante começa a aparecer como uma pessoa que dá emprego para centenas de americanos em volta, eu tenho um impacto não só na vida de outros imigrantes, eu posso fazer uma diferença na vida de outros imigrantes que podem acreditar que eles podem ter a chance de fazer isso também, como eu faço impacto, eu posso mudar a imagem que americanos têm de que, olha, talvez seja bom ter outros imigrantes aqui, porque eles podem dar emprego para outros 100 como nós. Né? Foi nesse dia que eu percebi como durante 15 anos eu fugi dessa responsabilidade por puro comodismo. E foi uma decisão que eu não volto para trás. Assim, eu sou imigrante, hoje eu bato no peito e virei ativista de imigrância. Uhum. É que eu acho que essa forma, né, essa chegada do imigrante num outro país, ele sai do negativo, né? Ele tem que se provar, ele tem que provar para o outro. Então, eu acho que é muito natural e compreensível que a gente tenha esse tipo de atitude que você teve, que eu tive, que outras pessoas tiveram, que é que a gente tenta se misturar, não vou ser tão a brasileira, e tentar fazer um sotaque mais parecido com o inglês, aqui no meu caso, né, o britânico, que a gente também não quer chamar muita atenção, e eu acho que tem esse complexo também da gente achar que a gente não é bom. Então, a gente vai se escondendo mesmo. E eu lembro, a minha filha estuda numa escola internacional, então ela tem muitos amigos de vários lugares do mundo, mas tem muitos americanos. E eu lembro que uma vez um pai de uma amiga veio aqui em casa e ele olhou a casa, nossa, que casa bonita e tal, porque vocês latinos... E aqui na Inglaterra não se refere a brasileiro como latino, você é brasileiro, né? Muito raramente você escuta esse termo latino. Mas ele, vindo dos Estados Unidos e tendo essa cultura lá de chamar latinos, somos latinos, não tem problema nenhum com relação a isso, mas para mim foi estranho ouvir que eu era uma latina. E aí eu fiquei pensando, nossa, olha como os Estados Unidos veem, né? Aqui eu era sempre uma brasileira, mas não era uma latina. E isso faz a gente pensar mesmo, eu acho super interessante esse tipo de discussão, até porque somos uma geração de imigrantes, nossos filhos, né, PJ, o teu filho, as minhas filhas, enfim, eu acho que a gente tem que aprender a conviver e tirar esse estigma de que imigrante não é bem-vindo, ou que não, sei lá, os preconceitos. Aqui mesmo a gente teve o Brexit agora, né? Então, também é um país que tem, acho que ainda muita dificuldade em lidar com essa questão da imigração. Mas se você olhar, o Brasil não é muito melhor que isso também, não. Não é. O Brasil tem um preconceito com imigrante que é brutal. Assim, você cresceu ouvindo piada de português, né? Você cresceu ouvindo piada de japonês. É verdade. E dentro do próprio país também, né?
Tem piada com nordestina, eu sou casada com um pernambucano. Minha família é 100% do Nordeste. Eu nasci no Rio de Janeiro por um acidente profissional, porque a família dos meus pais, pelos dois lados, veio do Nordeste, foi para o Rio porque era a capital, depois mudou para Brasília, e eu nasci no Rio de Janeiro, mas foi um acidente de carreira. Mas meu bisavô era do Líbano. A família da minha mulher, ela é 100% europeia por sangue, né? É português e italiano. Os avós dela são bem dos dois lados. Então, é família de imigrantes de tudo quanto é lado, imigrante. Mas eu lembro quando eu tive a agência no Brasil, como eu queria fazer um trabalho mais internacional, um dos meus sonhos era fazer um trabalho internacional. Eu lembro que eu contratei, a segunda pessoa que eu contratei foi um holandês. Depois eu contratei mais um cubano e um argentino. E as pessoas vinham me questionar assim, mas tem tanta gente boa no Brasil, por que você quer tá trazendo gente de fora? Eu falei, eu não estou trazendo gente de fora porque não tem gente boa no Brasil, eu estou trazendo gente de fora porque eu quero trazer gente que viveu outras vidas, que viveu outras experiências, que tem outras referências. Sim. Mas eu fui muito criticado por causa disso. Criticado simplesmente por trazer estrangeiro, porque o estrangeiro estava tirando o emprego do brasileiro e não tinha por que trazer estrangeiro. Isso é um xenofobismo igualzinho o xenofobismo que a gente critica quando a gente vê os americanos querendo proibir a entrada de gente de alguma determinada área do mundo, quando a gente vê os ingleses proibindo a mesma coisa, quando a gente viu os alemães proibindo essas coisas. O brasileiro é muito preconceituoso com relação a várias coisas, inclusive com a nacionalidade. Inclusive dentro do Brasil também, né? Exatamente. PJ, se você tivesse a oportunidade, se você não tivesse tido aquele sequestro relâmpago e você continuasse no Brasil, o que você acha que teria acontecido com a sua vida? É difícil saber, é tanto tempo que eu estou aqui já. Eu acho que eu teria... Você acha que você cresceu muito aí fora? Quer dizer, quando a gente muda de país, eu acho que tem um amadurecimento e um olhar, desperta um olhar para outras coisas, não é? Eu acho que eu tive a oportunidade de desenvolver uma apreciação, uma capacidade de enxergar as pessoas, enxergar a vida pessoal de uma maneira mais bacana do que eu teria no Brasil. No Brasil eu teria tido dificuldade no Brasil de ter o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal que eu tenho hoje, porque o mercado no Brasil bate muito no peito, tem muito orgulho do excesso de trabalho. Eu acho que isso tem um impacto brutal na vida da gente, na saúde e tudo. Eu teria tido muito mais dificuldade de ter a consciência social que eu tenho hoje, de ter eu sempre tive assim, as diferenças sociais sempre me incomodaram. Depois que eu mudei para um lugar onde a diferença é menor, onde ela existe, mas ela é menor, essas diferenças sociais passaram a me incomodar muito mais, sabe? E eu acho que isso, eu gosto mais de mim enxergando isso do que não enxergando. E eu acho que eu tenho uma vida que eu me divirto mais. Assim, no Brasil, às vezes eu olho assim, talvez eu pudesse ter ganhado muito mais dinheiro no Brasil do que aqui. A minha agência no Brasil era muito maior do que a minha agência aqui. A minha agência aqui tem prestígio, tem sucesso, mas o dinheiro que eu ganhava no Brasil era muito maior, né? Mas eu não me arrependo de jeito nenhum. Eu acho que aqui o teto como carreira, o teto sobe, né? Eu tenho capacidade de fazer coisas maiores, mas acho que principalmente na questão pessoal, definitivamente prefiro o que eu sou hoje como ser humano aqui do que o que eu teria sido se eu tivesse ficado no Brasil. PJ, e eu queria falar agora dos teus livros. Como que a pessoa morando lá nos Estados Unidos consegue escrever 4 livros tão fortes sobre o Brasil, né, referente ao Brasil? Explica um pouquinho como é que você conseguiu essa matemática.
Essa é uma pergunta que às vezes eu me faço também, né? Assim, a verdade é que meus dois primeiros livros, foram inspirados nas lendas dos orixás e tudo. Eu comecei a escrever quando eu estava no Brasil. Ah, Entre eu escrever e eu publicar, demoraram 10 anos, porque quando eu terminei a primeira vez e fui levar para as editoras, os editores viravam para mim e diziam umas coisas tipo: não vale a pena publicar isso, não. Eu gosto da história, mas esse povo não lê. Eu falei assim: esse povo, o que você está dizendo que esse povo não lê? Não, nada não, desconversava. Daí já dá para sentir o que a gente está falando da literatura. Imagina só, se o povo da literatura tem uma reação como essa, imagina em outras áreas. Mas, enfim, passei 10 anos tentando publicar. Aí, quando eu estava morando em São Francisco, eu ganhei um M com o trabalho. E aí eu comecei a escrever de novo para as editoras e falei assim: olha, agora mudou o jogo. Eu falei: agora é um escritor que ganhou um M e está querendo publicar um livro. Aí todo mundo queria, né? uhum. E tá bom, vou jogar o jogo. Publiquei o primeiro, publiquei o segundo, escrevi. Aí eu já editei, já mexi neles e escrevi o terceiro inteiro quando eu já estava aqui. E eu lembro da sensação de escrever o terceiro como uma visão muito mais distante. É diferente, mas é legal também, porque eu perdi os vícios da língua. Então, eu tinha um carinho maior pela raiz. Sim. Talvez você tenha isso também. Quando você faz comida brasileira aí morando aí em Londres, é diferente de quando você faz a comida brasileira e morando no Brasil, não é? Você, não, estou fazendo aqui, você vai para o quintal lá fazer um churrasco. Um churrasco aqui tem um valor simbólico muito maior do que o valor emocional do que o churrasco que você faz no Brasil. Né? Fazer uma feijoada aqui tem uma coisa parecida. Eu estava celebrando a minha raiz, que tem um investimento emocional, um derramamento emocional muito maior. E aí tinha um outro fator que eu gostei bastante do processo, que foi quando eu saí da língua portuguesa como a minha língua de dia a dia, eu perdi o impulso dos clichês. Então, as expressões prontas, elas deixaram de rolar claramente fácil quando eu estava escrevendo. Então, eu tinha que inventar maneiras de dizer as coisas que não faziam parte do meu vocabulário, da minha forma de falar. Então, eu pude pesquisar, por exemplo, expressões. O meu último livro ele é muito baseado na forma... O narrador é um dono de circo que viajava pelo Nordeste. Então, ele tem sotaque misturado no Nordeste inteiro, que foi uma homenagem aos meus avós que eu fiz. Eu falei, meu sotaque misturado dos meus 4 avós, que um era do Piauí, o outro é de Sergipe, Piauí, Sergipe, Maranhão e Ceará. Então, uma confusão de sotaque danada. Eu escrevi o livro com o sotaque deles. Sim. Mais dos meus amigos de Pernambuco, mais dos meus amigos da Bahia, e aí foi uma salada, né? E foi muito gostoso escrever com esse sotaque deles, porque como eu fiquei sem sotaque literário, é mais fácil. Se eu tivesse morando no Brasil, teria sido mais difícil de fazer isso. Mas eu lembro o dia que isso aconteceu também, que eu estava com dificuldade de achar a voz, eu fui conversar com um amigo, que é escritor também, e eu falei assim, olha, como é que você... Eu li o seu livro aqui agora, o sotaque do livro é tão bonito, as expressões que você usa. E aí ele falou assim, não, eu lembro de quando eu estava escrevendo meu livro, eu fui lá conversar com um fulano que era fazendeiro, não sei o quê, e aí ele ia falando as coisas e anotando as expressões que ele falava que eram divertidas. É um escritor, não sei se você conhece ele, chamado André Laurentino. Esse foi um dia importantíssimo para mim como escritor, porque foi o dia que eu falei assim, isso você faz, Dedé. Eu falei assim, e ele falava as coisas e ia anotando as expressões. E aí eu comecei a ler. Falei, então eu vou ler livros de outras pessoas, livros de escritores nordestinos. Eu vou conversar com meus amigos nordestinos e vou começar a anotar as expressões que eles usam. Depois eu nem voltava na anotação, mas só o processo de anotar me trouxe isso e eu consegui escrever. O livro que eu mais gosto de todos os livros que eu escrevi é o último, chama A Mãe, a Filha e o Espírito da Santa. E especialmente por causa do sotaque misturado. Esse sotaque que não existe, que é um sotaque pan-nordestino, foi o que me fez ficar mais orgulhoso como escritor. Foi ter escrito com uma voz escrito com uma voz que não é minha.
mas que é do personagem. Que ótimo. PJ, eu adorei a nossa conversa, muito bom. Eu acho que esse tipo de discussão de imigração e de evolução, né, eu acho que é tão importante nos dias de hoje. E quando eu li o teu texto na Campaign, eu até indico para as pessoas, se quiserem ler esse texto, me deu vontade de discutir com você esse assunto, porque eu acho que as pessoas não falam muito sobre imigração, e eu te agradeço por ter dedicado aí esse tempo para a nossa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, como eu falei, essa coisa, a minha imigrância, como eu gosto de pensar, né? A minha imigrância é uma coisa que eu sempre tentei esconder. Por 15 anos eu tentei esconder, uma coisa que eu não deveria ter feito e que eu estou tentando corrigir, tentando fazer diferente. Então, eu que agradeço pela oportunidade, que se eu conseguir inspirar um outro imigrante que tenha destaque na profissão, ou que tenha uma vida com conforto e com uma situação que pode inspirar outros a ter esperança e ter segurança e a sonhar também. Se eu puder inspirar uma pessoa a assumir, a vestir a sua própria imigrância também, eu estou feliz. Foi uma missão um pouco mais cumprida. Muito bem, muito obrigada. Bom, o programa de hoje fica por aqui e até a próxima.